Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso programa que promove reflexões sobre os mais variados assuntos, com aquela intenção de que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é medo. Diante das incertezas causadas pela pandemia do coronavírus, esse sentimento tem se tornado constante na vida de muitos brasileiros. Mas quais os riscos e consequências do medo para a nossa saúde emocional? As nossas convidadas de hoje irão nos ajudar com as respostas e elas conversam com a gente via internet. Nós recebemos Patrícia Santos, que é palestrante, especialista em gerenciamento da raiva e escritora, coautora do livro Raiva, Quem Não Tem? Boa noite, Patrícia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, prazer é todo meu. Nós recebemos também Andréa Leão, que é psicóloga, especializada em neuropsicologia, mestre na área de redes neurais artificiais e orientadora vocacional. Boa noite, Andréa. Muito obrigado por aceitar o convite em participar do Aparecida Debate. Boa noite a todos vocês, eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Bom, nós vamos começar com uma pergunta bem básica. O que é o medo? Aqui, geralmente, quando eu recebo os convidados, um homem e uma mulher, eu sempre falo damas na frente. Temos duas damas, então vamos aqui por ordem alfabética. Vamos começar com a Andréa Leão. Andréa, o que é o medo? Bom, o medo é um sentimento humano, é algo natural que perpassa o viver humano, né? Ele é tido como algo desagradável, um desconforto psíquico que tem N fontes, várias fontes que propiciam esse sentimento, né? Mas está fortemente vinculado à falta de controle. Então, eu não controlo, eu não sei gerenciar um evento específico e a um desconhecimento de algo, né? Mas basicamente é isso. Patrícia, o que é o medo? Para nós, na área de gerenciamento da raiva, nós vemos o medo como uma emoção que faz parte do pacote das nossas emoções básicas, que é uma resposta natural a coisas que não entendemos ou que nos ameaçam, né? Seja fisicamente, ou a nossa saúde, ou a nossa segurança. Mas esse medo, ele tanto pode ser real, de alguma coisa que é um fato mesmo, ou você pode estar vivendo num medo, né, de fantasia, que ele faz tão mal quanto real. Muito bem. Agora, como lidar com o medo durante a pandemia? Tem pessoas que não querem sair de casa, quer dizer, todos estão convidados a ficar em casa para se proteger deste grande mal que nós estamos já vivenciando há alguns meses, né? Mas muitas pessoas estão com medo de tudo, até para ir no mercado, para ir numa padaria. Esse medo está aterrorizando. Como lidar com o medo neste momento, Andréa? Bom, primeiramente eu preciso entender do que eu tenho medo. Especificamente, eu tenho medo de pegar o coronavírus, eu tenho medo de desenvolver a Covid-19, mas o que eu tenho medo, né? Se eu conheço o que me provoca o medo, eu consigo listar estratégias práticas, racionais para lidar com ele. Então, é muito importante esse exercício, né? E para cada item, então, por exemplo, eu tenho medo de contrair o coronavírus, desenvolver a doença Covid-19. O que eu posso? Então, esse é o medo que eu tenho. Passo 2. O que eu posso fazer para minimizar isso? Como eu posso gerenciar e manejar esse sentimento, né? Bom, então, para eu minimizar os riscos, eu posso usar máscara, eu posso usar álcool gel, higienizar bem as mãos, trocar as roupas, evitar aglomerações, né? Então, se eu conheço, se eu tenho uma estratégia de enfrentamento, reduz bastante, minimiza bastante esse desconforto, que aí a gente dá o nome de medo, né? Mas é importante respeitar. Então, primeiro conheça, depois gerencie. Patrícia.
A pandemia ela acabou afetando todas as áreas da nossa vida, né? E acabou trazendo muito estresse e muita ansiedade. Existe agora uma síndrome chamada FOGO, que é o Fear of Going Out, que é o medo de sair de casa. Esse medo de sair de casa não é para a gente estar dizendo para as pessoas abandonarem suas máscaras, acabar com o álcool gel e saírem para aglomeração. Mas, como você mesmo colocou, tem pessoas que até precisavam fazer uma consulta médica, estão com algum problema que tem que fazer algum exame de rotina, e estão muitas vezes não indo, né, só em pensar em ter que sair. Ou muitas empresas já estão chamando as pessoas de volta, só em pensar em ter que sair de casa para trabalhar, já está tendo crises de ansiedade e pensamento que a gente chama que fica em looping, né? Não consegue mesmo ter a coragem de sair de casa. E só fica vendo todas as informações que possam fazer com que ela continue dentro de casa. Então, acho que é muito bom, neste momento, a pessoa ter, né, a noção, como a Andrea colocou, entender da onde que está vindo esse medo. Ele é real? Tudo bem, a gente sabe que tem uma pandemia lá fora, mas será que eu não estou passando do limite, né? Será que eu não estou entrando muitas vezes no pânico? E aí realmente é prejudicial. Nós temos sim que ter medo, tá? Todas as emoções, elas têm uma função única. Elas têm uma função, desculpa, não é nem única, elas têm várias funções, né? Mas o medo, uma delas é nos proteger, né? A pessoa que não tem medo é um lunático, ele coloca a vida dele em risco e a dos outros também. Então, o medo, ele serve para nos colocar alguns limites. Agora, o medo excessivo faz com que realmente a pessoa entre em crise de ansiedade. O estresse acaba liberando cortisol, adrenalina e noradrenalina e acaba baixando a imunidade. Esse é o grande problema. Bom, eu tenho feito uma pergunta e direcionada, cada uma traz uma resposta, mas se, por exemplo, a Patrícia respondeu após a Andrea ainda quiser voltar na mesma pergunta para trazer mais alguma informação, fique à vontade. E o mesmo para você também, tá, Patrícia? Eu queria, então vou aproveitar, Pode completar, né, a resposta que a Patrícia colocou bem. Agora, a gente está vivendo um momento que é um momento de muito desconhecimento. É uma doença que se sabe pouco dela, né? Em termos de pesquisas, de conhecimento mesmo, da ciência, a gente sabe pouco. Então, é justificável o medo. A gente ainda não está estável na curva, né? A gente ainda está em aumento de casos de contrair a Covid. Então, é importante, sim, tomar cuidado, né? Agora, como a Patrícia falou, se eu preciso fazer uma consulta, eu preciso fazer uma análise do quanto aquilo é importante para mim, né? E quais as formas de lidar com isso? Então, eu preciso ir no oftalmologista, não vou porque eu tenho medo de contrair. Aumenta a sua segurança e vá, né? Agora, a gente não pode banalizar porque esse é um momento de risco, né? E sobre a questão de aumentar a imunidade, o bem-estar emocional, ele é extremamente importante para isso. Então, é importante a gente buscar fontes de prazer. Eu tenho medo, mas eu não tenho só medo, eu tenho outras coisas. Eu preciso focar em outras coisas, eu preciso consumir outras informações. Não dá para eu viver o tempo todo pensando em Covid-19, né? Embora eu não possa banalizar, eu também não posso viver em função disso. Então, a gente precisa buscar fontes de prazer, né? O que é que dá prazer? O que gera bem-estar em você? Faça, é crochê, é tricô, é conversar por vídeo, né? O que é? Faça mais o que te faz feliz, porque para eu trabalhar com algo que me faça mal, para eu diminuir, para eu atacar, eu fortaleço o que é bom, o que me gera prazer, porque isso automaticamente diminui. Então, isso também é muito importante. Não? Patrícia, quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta ou podemos passar para a próxima? Não, acho que podemos continuar. Muito bem. O medo, ele provoca reações físicas? Andrea. O medo, ele provoca reações como qualquer outra emoção, outro sentimento, né? Porque corpo e mente estão associados.
não há como dissociar um do outro. Então, sim, e eles são bem comuns da ansiedade, do estresse, né? Então, que é tremor, paralisia no sentido motor da palavra, o tal dos apagões mentais, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, não lembro onde estou, o que eu queria fazer, né? Há vários sintomas, eu diria assim, físicos. Dor no estômago, desconforto gastrointestinal, né, que acompanham. E os sintomas são sempre são alertas do corpo de que, epa, para aí, tem alguma coisa acontecendo, né, precisa gerenciar melhor. Patrícia. Como o medo, ele rapta a amígdala, assim como a raiva também. O que é o rapto da amígdala, né? Toda vez que o teu cérebro ele vê, né, uma ameaça, e o medo é alguma ameaça que você percebeu, simplesmente ele vai avisando até a tua suprarrenal, e a suprarrenal então libera a tal do cortisol, adrenalina e a noradrenalina, para te preparar ou para o enfrentamento, que é a luta, ou para a fuga, ou até, como a Andrea colocou, para a paralisia, que é o congelamento, que são as 3 maneiras do cérebro, né, reptiliano, entrar, né, para poder solucionar o problema. O que acaba acontecendo é que todo esse cortisol na corrente sanguínea e adrenalina, ele acaba aumentando os teus batimentos cardíacos. Acaba também diminuindo a quantidade de dopamina que é produzida no cérebro, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, da autoestima. Por isso que acaba, às vezes, um vai alimentando o outro, né? Quanto mais medo você tem, mais estressado você fica. Quanto mais preocupação você tem, mais medo você fica, mais estressado você fica, vai gerando ansiedade que alimenta mais ainda o seu medo. E aí você só começa a tomar decisões baseadas no aqui e agora. Decisões a curto prazo, porém com consequências a longo prazo. E a gente para de pensar direito, porque ele corta como se fosse a conexão com o nosso pré-frontal, que é o que faz a gente pensar, analisar, ponderar e ficar mais tranquilo também. Bom, eu não costumo trazer exemplos pessoais, mas hoje eu vou dividir com vocês aqui um medo que eu tenho. Eu tenho medo de altura muito grande. Quando eu era repórter, eu fui fazer uma matéria sobre arvorismo. Então eu tive que subir aqueles cabos de aço, aquelas escadinhas, assim, para mim foi muito difícil e eu paralisei. O medo em mim, naquele dia que eu fui gravar a matéria, eu fiquei paralisado, eu não conseguia ir para frente nem para trás e conseguiram me descer do lugar e a matéria eu tive que conduzir de uma outra forma, que para mim não deu para ir, eu não consegui. E é isso aí, Andréia, essa paralisia que a gente tem, às vezes, com medo, a gente não consegue ir adiante mesmo? Bom, o seu caso, ele é bem comum, né? Evidencia-se bastante em clínica. E é o que você colocou, paralisa por quê? É algo que eu desconheço caminhos de enfrentamento, né? E aí, como eu desconheço, eu paro, não sei o que vou fazer, eu não avanço nisso, né? Ok, uma coisa que é importante, né? Eu gosto muito de focar no que fazer, né? Eu acho que é bom a prática, né? Respirar é algo extremamente importante. Se eu sou visitado por um sentimento desconfortável, dentre eles o medo especificamente aqui, eu posso respirar. É um medicamento muito mais rápido do que eu colocar, por exemplo, e eu gosto de uma linguagem simples, porque a população está assistindo, ao invés de eu colocar um calmante, seja um medicamento X ou Y sublingual, respirar dá um resultado muito mais rápido, respirar de forma profunda. Então eu posso inspirar lentamente e pelo nariz, e se eu não conseguir também não tem problema. Eu faço isso pela boca. Inspiro lentamente, expiro lentamente, fecho os olhos para não entrar em contato visual com aquilo, porque também é uma informação, né? E aí respirando, num ciclo de 10 respirações, a pessoa vai já sentir melhoras do quadro.
E se ela não conseguir avançar naquilo, né, então eu não consigo subir, ou eu não consigo, um medo bem comum, né, de pássaros, aves, então eu não consigo no Vicentina Aranha, no parque, porque as galinhas me paralisaram, mesmo respirando, eu preciso respeitar isso e entender que isso é um processo, né? A gente usa uma estratégia em psicologia que se chama dessensibilização, ou seja, eu me exponho a esse evento de forma gradual. Então, eu vou fazendo isso de forma gradual. Eu faço uma vez, respiro. Se começar a me incomodar muito, eu me afasto. Aí eu me aproximo novamente numa situação. Tento ficar mais tempo frente ao evento que a gente diz que é o evento estressor que desencadeia a fobia em si. E aí eu vou fazendo lentamente, né? Até que eu consiga lidar de uma forma, se não natural, mas possível com aquilo, né? Então a gente precisa entender que faz parte. E a gente, em psiquiatria, em psicologia, a gente tem transtornos que se chamam transtornos fóbicos ansiosos. Aquilo gera fobia, gera medo. E o medo associa-se à ansiedade, né? Como a Patrícia explicou aí o funcionamento neuronal, neurológico da questão. Mas vamos focar no que eu posso fazer, como lidar com isso. E não simplesmente, então tudo que me dá medo, eu excluo da vida. Aranha, inseto, pássaros, de ficar preso em elevador, então eu vou afastando. E a tendência com o tempo é aumentar isso. Então a gente precisa enfrentar, respeitando aquilo que eu consigo, né? O meu limite. Quer falar mais sobre isso também, Patrícia? Você não vai conseguir eliminar o medo, e nem é para eliminar, mas sim é reduzir. E às vezes é fazendo uma conversa bastante íntima com você mesmo, né? Perguntando, eu realmente, no caso de altura, eu vou cair daqui, né? Aqui tem segurança, não tem? Quantas pessoas já despencaram desse arvorismo? Traga fatos, porque quando a gente está com medo, a gente não consegue trabalhar com fatos, a gente trabalha com os nossos achismos, né? E esse é o problema, porque o limite tem realidade, mas os seus pensamentos não têm. Então, traga para os fatos, fica muito mais fácil. E sempre se fazendo perguntas, né? Eu sei que o medo hoje não é só o medo da doença, mas tem muita gente com medo da situação financeira, medo de ser substituído por máquina, de perder o emprego, de ter que fechar de vez o seu negócio, né? Então, esses também são medos que a gente tem que respeitar, mas só lembrando que enquanto eu fico pensando no medo, eu não penso nas possíveis soluções, eu não vejo as possibilidades. Então, eu tenho sim que me acalmar e, como a Andrea falou, a primeira coisa que muda, quando muda uma emoção, é o padrão de respiração. Então, fazendo a respiração, puxando o ar em 4, segura em 4 e solta 6, pelo menos umas 5, 10 vezes, você já vai se acalmando e vai trazendo a famosa conexão com o seu pré-frontal, que é o que vai fazer você pensar, analisar, ponderar e conseguir ter uma conversa com você muito mais bacana. A Andrea mencionou a fobia. Dá para a gente falar um pouco da diferença? Então, medo é algo natural, né? Como eu disse, um sentimento humano como qualquer outro, uma emoção. Agora, quando a gente fala fobia, a gente está especificando que é algo já que excede a um medo. A gente está dizendo de algo patológico, né? Então, é muito mais do que eu ter um medo pontual de uma coisa, de uma situação específica. É algo que perdura. Então, eu não ando em elevador de jeito nenhum. Mesmo que eu racionalize, como a Patrícia falou, né? Tenha estratégias mentais para aquilo é algo que eu não dou conta. E aí a gente precisa parar, ver, cuidar, e é importante buscar ajuda profissional, porque pode ser uma coisa muito simples de ser resolvida, mas se eu não paro, não ouço, não trato, isso pode aumentar. E é importante entender que a gente acaba generalizando, né? Então, é uma situação X, daqui a pouco vem para uma Y, e aí chega a casos de pessoas que estão segregadas a um quarto com medo de tudo. Então, não sai na rua, porque tem medo de ser contaminada, não aperta a mão de uma pessoa por isso. E eu não estou dizendo em época de pandemia, eu estou dizendo
até onde a gente pode chegar por conta de algo específico. Então, a gente precisa prestar atenção, né? Medo, ok, faz parte, mas cuidado. Se ele for recorrente, ele pode se transformar em algo patológico. Precisa ser tratado, né? Patrícia? A pergunta também que fica, né, é o quanto que está a sua autoestima, porque nós temos uma cultura latina que é a cultura do benefício quando você consegue chamar a atenção. Então, por exemplo, eu sempre digo, né, quando uma criança às vezes está doente em casa, né, então fora a pandemia, o pai não vai, a mãe não vai trabalhar, o pai traz um chocolate diferente, a avó vem fazer uma visitinha e ele não vai na escola. Quando ele não está mais com febre, né, ele diz, amanhã eu não vou na escola. Daí a mãe já briga com ele, a avó já diz que tem muito o que fazer, e o pai diz que já trouxe chocolate ontem e não precisa trazer mais. Então fica aquela, né? O que é mais interessante? É você estar doente ou você ser saudável? Então nós temos uma cultura, né, de que ficar doente, de chamar atenção, é ter amor, que a gente vai ter que quebrar isso também. Então, muitas vezes, eu vejo muita gente falar que tem medo de alguma coisa, né? Porque é uma maneira das pessoas olharem para ela ou cuidarem dela. E é errado isso, né, gente? Olha a nossa autoestima, olha o quanto que a gente pode fazer, olha o quanto que a gente pode realizar. Muitas vezes a gente não se dá conta da nossa força mesmo, da nossa força interior. Então, solta, né, esse medo muitas vezes e seja muito sincero com você. Em que momento que você realmente está com medo, que está te travando, que está deixando você com noites, né, sem dormir? E quantas vezes esse medo é uma maneira de você chamar a atenção? Vamos falar de gatilhos. Vou trazer um exemplo aí bem simples. Às vezes a pessoa tem medo, fala que assiste filmes de terror, por exemplo, e à noite ela tem dificuldade para dormir e ela fica com medo, mas ela não deixa de assistir. Seria isso aí? Ela identifica, ela sabe que isso é um gatilho? Hein, Patrícia? Sim, pode ser. Existem as pré-condições também. Existem algumas situações, né, que a pessoa acaba vivenciando e pode sim gerar um gatilho para depois ter pensamentos, né, ruins de monstros e que não consegue pegar no sono. Ou existem também as pré-condições que ativam, né, o seu medo e as suas emoções mais negativas, que são a fome, o sono, a ansiedade. Se você teve um dia ruim, se você brigou com alguém, são pré-condições também. E essas pré-condições acabam quando acontece algum fato. O fato, quando acontece, vem um pensamento. Se o pensamento for negativo, é um gatilho para que venha uma enxurrada de emoções, como, por exemplo, o medo ou a raiva. Andréia. Muito bem colocado pela Patrícia. É importante prestar atenção no nosso estado emocional, né? Como eu estou hoje. E também prestar atenção naquilo que desencadeia, porque gatilho é aquilo que dá o kickoff, né? O pontapé para que eu tenha algo, para que eu desenvolva algo, né? Então, filme de terror me provoca medo, ir no hospital me provoca medo, estar numa multidão me provoca medo, no elevador. Quais são as situações que me provocam medo? Eu preciso conhecê-las. Por quê? Porque no dia a dia eu vou ter que lidar com elas. Eu vou conviver com elas, né? E se eu não sei o que desencadeia, eu não tenho como gerenciar, que foi o que a gente já falou, né? Como eu gerencio algo que eu desconheço? Então é bem importante estar atento. Nós podemos falar sobre os impactos de diagnósticos de problemas relacionados a medo. Hein, Patrícia, se isso desperta também mais dificuldades para as pessoas com medo? É que a pessoa com medo, e isso quando ela sabe que ela está com medo, né? Porque às vezes ela começa a cobrir o medo dela, proteger aquele medo com a raiva ou com a irritabilidade, e ela acaba não fazendo contato e acaba gerando outros problemas. Mas sim, ela tem que fazer contato. E olha, também é bom a gente pensar aqui se o medo é seu, porque o que acaba acontecendo é que nós somos seres sociais e a gente acaba muitas vezes contaminado com o medo dos outros. Friedman, né, fez uma pesquisa e ele descobriu que 3 pessoas juntas, aquela que for a mais expansiva contamina as outras 2 com a emoção que ela está.
Isto é, se ela estiver animada, ela consegue animar as outras duas, mas se ela estiver com medo, com pavor ou irritada, ela também vai contaminar as outras. Uma coisa é não entrar na vibe, né? Então, se você percebe que as pessoas que moram contigo, alguém especial, está com medo ou está muito irritado, não entra na mesma vibe, não responde com o mesmo ritmo de voz, no mesmo tom. Pelo contrário, tenta fazer com que a pessoa pare para pensar, faça exercícios dentro de casa, nem que coloque música e dance. Né? É muito importante exercício físico nesse momento, porque ele abaixa o nível de colesterol. Então, ele acaba abaixando o nível de estresse também. E aí a pessoa consegue pensar melhor e consegue ficar mais tranquila, né? Andréa. Bom, diagnósticos sempre podem impactar, né, na nossa saúde mental de forma geral. E agora na pandemia, que a gente acompanha os noticiários e tal, fica sabendo das pessoas que contraíram a doença, isso acaba repercutindo bastante na nossa saúde emocional, nossa saúde mental. E aí eu posso ser sugestionado, então eu estou super bem, mas por conta do que eu estou vendo, e isso está bem comum, né? Eu espirro, eu tenho rinite, já acho que eu tenho o diagnóstico e fico com medo, né? Eu fui acionada por pessoas pelo Instagram dizendo: estou com medo, acho que eu estou com Covid-19, o que eu faço? Estou desesperada, acho que eu vou morrer. Sou mãe de 3 filhos, tenho uma casa, uma família para cuidar. Primeiro passo, né? Acalme-se. Como? Respire. Foque no aqui e no agora. Né? Hoje você contraiu algo. Vamos supor que eu contraia a Covid-19. É um diagnóstico. Né? Ou uma outra questão, um outro quadro. Tá, eu estou bem hoje? Como eu estou? Tem tratamento? Vou fazer um tratamento? Né? Viver um dia por vez também. Porque o que a gente faz? Recebe um diagnóstico, olha o prognóstico, ou seja, eu projeto para o futuro e já sentencio. Né? Aquela sentença que a gente foge, que é da finitude, da morte. Né? O que a gente precisa é viver o agora. Eu estou bem, tem tratamento, tem medicamentos, é um tratamento seguro, ok, tá tudo sob controle, né? Então é bastante importante em termos de diagnóstico, quando eu recebo um diagnóstico de algum quadro, entender que tem tratamento, né? E focar no aqui e no agora. Com você falando sobre essa questão do impacto, e aí também falando da pessoa que entrou em contato pelo Instagram, falando do que, né, de repente ela achou que ela estava com Covid, o medo gera sofrimento. Isso é ruim para nós, seres humanos, quando ele chega, né, a gente entende que o medo é uma reação, que às vezes que é num primeiro momento para nos proteger, muitas vezes, né? E quando ele começa a nos causar esse sofrimento, como lidar com isso, né? Isso não é legal para nós, hein, Patrícia? Bom, primeiro entender se você está com medo de alguma coisa que já passou do passado ou você está com medo do futuro. Porque foi o que a Andrea falou, tem que ficar no momento presente. Por isso que mindfulness é uma técnica de respiração, de meditação rápida. Tem várias guiadas que você pode ver aí na internet, né? Faz um bem danado. Trabalhe com fatos. Eu acho que eu tô doente. Então, assim, faz exame, né? Para você ter certeza se está ou não está. E se eu estiver doente? Veja quantas pessoas estão conseguindo se recuperar e quantas foram assintomáticas ou tiveram sintomas mais leves. Ter esses números mais positivos pode te acalmar também. Muitas vezes, eu vou até brincar, né? Porque todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer. Falando agora até, né? Nós estamos aqui falando com a TV Aparecida, então tanta gente, né? Tantos fiéis a Deus, tem coisa que a gente tem que entregar na mão de Deus mesmo. Todo mundo tem uma data de validade, né? Todos nós temos, ninguém sabe quando é que a gente vai embora. Então faça a sua melhor versão de vida agora. E às vezes a pessoa que está com muito medo, ela está tão preocupada com o umbigo dela e só com ela, que ela começa a entrar no egoísmo também. A partir do momento que a gente está com tanto sofrimento, com tanta gente precisando de apoio, na hora que você está com um medo terrível, só pensando em coisa negativa, pega o telefone, liga para um asilo, tem um monte de gente lá esperando uma ligação de alguém, sabe? Faça algo útil por um vizinho, telefone para alguém que mora sozinho.
faça algo útil para o mundo. É a melhor versão. Porque se por acaso você morrer, pelo menos você está garantindo o teu lugar no céu, né? Brincadeira faz bem nesse momento também. Trazer a vida com mais humor, assistir, né, comédias, pode gerar bons resultados. Andréa. Completando a fala da Patrícia, a gente precisa se ocupar, né? Porque embora o cérebro faça um monte de coisa ao mesmo tempo, o foco acaba sendo unidirecional. Então, se eu não me ocupo de outras coisas, aquele pensamento intrusivo, é intrusivo porque me invade, eu não peço, ele entra, e é recorrente porque fica, vai continuar. Então, eu preciso me ocupar, e ocupar com atividades prazerosas, né? Me ocupar com coisas que são boas, né? E aí, a Patrícia falou da questão da TV Aparecida, né? A gente precisa evocar a fé. Eu posso fazer uma lista, formas de se ocupar. Eu posso fazer uma lista de pessoas pelas quais eu vou fazer orações, vou rezar. E aí todo dia, ou quando vier esses pensamentos intrusivos, vou lá, recorro à minha lista, que já está pronta, né? E vou fazer oração para essas pessoas. Eu posso entrar em contato com pessoas que eu não vejo faz tempo, posso ligar para elas. Eu posso fazer muitas coisas que promovem bem-estar emocional, mas eu preciso fazer isso de forma antecipada, ou seja, eu planejo, eu preparo isso para quando acontecer essas situações de medo, né, de mal-estar emocional, eu possa lidar com aquilo. E embora a gente tenha uma questão de finitude, o ser humano, ele é um ser finito, né, efêmero, é importante focar no agora. No agora eu estou aqui e eu vou aproveitar o que tem aqui. E aproveitar é o quê? Aproveitar a vida, vivendo bem. E quando eu sou invadido por esses pensamentos catastróficos, como eu vou pegar Covid, eu vou ser entubado, depois eu vou morrer, eu não vou ter o bem-estar. Eu não vou aproveitar, usufruir do que eu tenho, daquilo que é tão precioso que se chama vida. Então a gente precisa prestar atenção. Eu tenho aqui algumas dicas rápidas que eu lembrei agora, porque o que baixa muito a ansiedade é a gente conseguir também trabalhar com todos os nossos canais sensoriais. Até peguei uma almofada aqui para mostrar, mas se você tiver qualquer coisa macia que você possa amassar, seja um bichinho de pelúcia ou o que for, isso ajuda bastante. Aromas, né? Um aroma que ajuda bastante também é o de laranja doce. Então tem aqueles olhinhos essenciais, coloque um naqueles aparelhinhos que vão na tomada, ou coloca no pulso e cheira, ela também ativa uma sensação de bem-estar. Amassar pão, né? Tudo que tenha que amassar, que fazer contato, né, físico, ajuda bem também. Ouvir música, então lembra, tudo que tem a ver com os sentidos, né? Ou o paladar mesmo, né? Mas é de saborear, não é de comer a geladeira inteira, né? Tentando tapar um buraco que não tá ali. Mas assim, ó, pega um pedaço de chocolate, saboreia aquele pedacinho de chocolate. Isso vai ajudar você também a baixar o teu nível de ansiedade. Eu fiquei pensando também, durante a fala de vocês, me recordando logo no início da pandemia, que tudo teve que ser fechado, as coisas ainda, o comércio sobretudo está tendo uma reabertura bem gradual, com relação exatamente aos proprietários de comércios, as pessoas que têm trabalhos independentes, que não necessariamente estão ligados a uma empresa, o medo, a incerteza, né, do que veio. Porque, por exemplo, alguém que tem um comércio, como eu vou pagar meus funcionários? Como eu vou pagar as minhas contas do dia a dia de casa? Como eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar minha família? Então, eu acho que isso gerou um medo muito grande e eu acho que isso ainda talvez esteja presente na vida dessas pessoas, porque o impacto na economia foi muito grande. O que a gente poderia dizer para essas pessoas da indústria, do comércio, o pequeno empreendedor que está sofrendo aí e está com medo, está com incerteza? Aí a gente já pode falar de uma consequência da pandemia. Não necessariamente ele está com medo do coronavírus, mas ele está com medo de não conseguir honrar os compromissos.
Hein, Com Patrícia? certeza. Nós temos o Sebrae no Brasil, que está auxiliando bastante os pequenos empreendedores. Realmente, olha, não vou te dar notícias dizendo, olha, assim que poder voltar, assim que você poder abrir a tua loja vai estar cheia de novo. A gente sabe que isso não vai acontecer num primeiro momento. Então a gente sempre diz, né? Espera pelo melhor, mas se prepare para o pior. Enquanto a sua mente está se perguntando como é que eu faço isso, eu estou vendo com bons olhos. Você está vendo maneiras, oportunidades, possibilidades de tentar resolver. Nesse momento a gente vai precisar de muita criatividade. O ego, né? Eu sempre digo que o ego fica aqui. Quando o ego cresce, amassa o cérebro. Então, tem muitas pessoas que não querem tomar alguma decisão, ou de diminuir o seu negócio, ou de fechar. Muitas vezes vai ter que refazer, né, a sua metodologia de venda. Mas sempre foi assim, o que vão pensar de mim? Gente, agora não é hora de deixar esse ego ficar muito inflado, não. Agora é hora de buscar solução, buscar resolver e, principalmente, contar com apoio. Do mesmo jeito, quem está com medo tem que pedir apoio para especialista da área de saúde. Quem estiver com seu negócio, aproveita que nós temos aí o Sebrae, que está ajudando realmente essas pequenas e médias empresas a passarem por esse momento tão turbulento. André, afinal, às vezes ficar com medo de não conseguir honrar os compromissos, muitas vezes faz com que a pessoa perca até o sono, não é? Então, é bem complexo, né? Porque a quarentena, a pandemia, ela teve impacto em todas as áreas da nossa vida. Nós não estamos simplesmente com a mobilidade social reduzida, né? A nossa vida financeira, laboral, carreira, viagens, planos, projetos, de certa forma foram afetados. E aí, especificamente em relação aos empresários, as pessoas que têm algum tipo de negócio, é muito importante lembrar que tem outras pessoas que já pensaram sobre o assunto, já tiveram experiências em outros momentos da vida que pode te ajudar. Então é importante entrar em contato com outros empresários. Há pouco tempo atrás, estava conversando com um empresário que ele disse que quem me ajudou foi um outro empresário que disse para mim, olha, para resolver essa situação que você se encontra, você pode fazer A, B, C, D. Né? Então a gente pensa também que por serem concorrentes, a pessoa não vai querer ajudar. É engano. O ser humano gosta de ajudar, faz bem ajudar outros, né? Então, entre em contato com outros profissionais, com outros empresários da área, né? Isso se chama fortaleça a sua rede de apoio, expanda a sua rede de apoio, que daí você vai construir seus planos de saída, né? Que a gente chama de plano B. Mas, às vezes, o plano B não basta, né? Então, a gente precisa ter um plano B, C, D, né? Para a situação ideal essa, para uma outra. Isso é conversando com pessoas, não é se fechando, né? Então, além do que a Patrícia diz do Sebrae, muito bem colocado, tem outros profissionais que podem ajudá-lo. E quando eu digo profissional, não é para você pagar alguém, né? Pode também tem profissionais para isso. Mas estou dizendo, converse com pessoas, com outras pessoas, né? Principalmente da mesma área, né? Eu acho que também é interessante. Então, não veja como concorrente. Estou vendo muita gente se unir mesmo, né? Fazendo negócio juntos para poder passar por esse momento turbulento melhor. Solidariedade, a gente pode falar solidariedade vencendo o medo? Com certeza. Ajuda, né? Bom, vou trazer duas perguntas em uma só, que tinha previsto aqui para nós, né? Pode acontecer na pós-pandemia, algumas pessoas ainda terem medo de sair de casa? E aí, já pedindo para responder, já deixando também a mensagem final de vocês, como vencer o medo? Vocês já vêm deixando aí bastante pistas para a gente, mas só para a gente já finalizando o nosso programa. Vamos lá, Patrícia. Pode acontecer o que eu falei do fogo, né? O medo de sair de casa. Então, assim, passos de bebê, sabe? Então, assim, pega um carro, se puder, dá uma volta no quarteirão, tenta lembrar como era prazeroso, né? Ter que sair. Dá uma espiada do que é o medo, porque, por exemplo, foi feita uma pesquisa na Inglaterra e descobriram que 60% das pessoas já estão com medo de terem que encontrar os seus amigos e 30% não querem voltar para o ambiente de trabalho.
E a pergunta é, não querem voltar por quê? Não gostam do chefe, não gostam do trabalho, não gostam do companheiro de trabalho. Então, seja bastante sincero com você, o que é que está pegando, para que você possa já buscar uma solução. Se você realmente tiver com muito medo de sair, tenta trazer coisas prazerosas no meio dessa sua saída. Por exemplo, se você tiver que entrar numa condição pública, você vai estar com o teu celular, deve ter fotos lá de pessoas que você ama bastante. Então, fique olhando para essas fotos, para que você ative as suas memórias, né? Suas memórias prazerosas. Isso vai fazer diminuir o seu medo. Andréa. Bom, eu acredito que pós-pandemia estaremos vacinadas. É o que a gente torce. Eu, como profissional de saúde, torço muito para que isso aconteça no menor tempo possível. Estaremos imunes, digamos assim. Então, a gente precisa, no pós-pandemia, lembrar disso, né? Que nós não estaremos na mesma condição. Estaremos num quadro muito diferente. Essa doença, né? A Covid-19, coronavírus, pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabia como lidar com isso, né? Só que a gente aprendeu fazendo, né? Então, pós-pandemia, a gente precisa evocar tudo que a gente aprendeu. A gente aprendeu muita coisa, a gente cresceu muito, né? E como a Patrícia falou muito bem, faça aos poucos como passo de bebê, né? A gente não precisa sair. Então, amanhã estou vacinado e já vou para a aglomeração. Eu preciso me respeitar aquilo que eu consigo. É como engessar um braço, né? Depois que eu tiro, é uma sensação desconfortável, eu não sei muito bem o que faço com esse gesto, eu preciso de um tempo para me adaptar. Então a gente precisa entender que cada um vai ter o seu tempo de adaptação, né? Agora, a gente pode viver muito melhor do que a gente já vivia se a gente incorporar todos os aprendizados. E como eu disse, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, principalmente é como ser um humano melhor, que é isso que é importante, né? Ser um humano cada dia melhor. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje nós falamos sobre o medo, sobretudo neste momento de pandemia. E aqui nós contamos com a participação via internet de Patrícia Santos, palestrante, especialista em gerenciamento da raiva e escritora, coautora do livro Raiva, Quem Não Tem? Muito obrigado pela sua participação, viu, Patrícia? Contribuiu muito com o Aparecida Debate. Obrigada, foi um prazer. Nós também recebemos Andréa Leão, que é psicóloga especializada em neuropsicologia, mestre na área de redes neurais artificiais e orientadora vocacional. Andréa, muito obrigado pela sua colaboração. Tenho certeza que os nossos telespectadores esclareceram muitas coisas aqui com a gente, viu? Eu agradeço, foi uma honra e socializar informações é sempre importante, trazer as pessoas para perto de profissionais que de outra forma ela não teria, é uma grande honra e eu agradeço o convite. Muito obrigado. E para rever este programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Na próxima semana, vamos falar sobre negacionismo. Já ouviu este termo? Sabe o que significa? Quarta que vem nós vamos tirar todas as dúvidas com o nosso convidado e eu aguardo você. Até a próxima quarta.